Bem, esse aqui é um sionista judeu é, do Globo, né? Sandenberg, ele é conhecido por falar um monte de merda. Ele falava um monte de merda, acho que no SBT, por uma época nos anos 2000. E agora ele tá falando merda na Globo, né? Esse artigo aqui é um artigo pago. Eu acessei porque eu desliguei o JavaScript da página, então se vocês quiserem ler o que esses caras falam para ver as armadilhas deles, é só fazer isso. E esse cara, basicamente, o que ele está fazendo aqui é um artigo de desinformação onde ele vai jogar o antissemitismo histórico contra os judeus como uma espécie de ataque moral, de narrativo, de propaganda contra a luta contra a Palestina. Ou seja, ele está passando pano por genocídio do Estado de Israel sionista contra os palestinos do Partido Pacista Likud, né? Israel é um Estado sionista. Vestido novo. O antissemitismo atual transformou-se no preconceito contra a denominação do Estado judeu. Aí está citando o intelectual aqui, que ele mesmo auto-intitula como intelectual. Esses caras se sentem como intelectuais, né? Eles acham que eles são pessoas com grande conhecimento que descem dos céus para falar com a gente. Esses direitistas aqui neoliberais. E eles acham que eles têm a condição de ensinar sobre um conflito que toda, não só a academia, mas fora da academia, a ONU, todo mundo, a puta que pariu, sabe que Israel está fazendo um genocídio, matou 5 mil crianças. A Rússia, que dizem estar fazendo genocídio na Ucrânia, não matou 5 mil crianças em um ano de guerra. Né? A coisa interessante, Israel fazendo carpet bombing, e esses caras aqui têm um duplo padrão, né? Porque estão basicamente ignorando, né? Completamente. É uma coisa muito interessante. Eu não sei quem é essa intelectual aqui. Repara que esse judeu é tudo branco, né? Que Israel é um estado antissemita, é um estado racista, né? Sionista que eles inclusive judeu negro não é considerado gente em Israel, né? E é tudo velho, né? É tudo judeu velho branco, que é uma coisa muito curiosa, né? A jornalista iraniana Narges Mohammadi ganhou o Nobel da Paz este ano. Eu não sei quem é essa jornalista. Nobel da Paz, se vocês forem ver quem ganhou o Nobel da Paz, vocês vão ficar com medo. Né? Não significa porra nenhuma. Não poderá recebê-lo. Está presa, condenada por propaganda contra o Estado. Aí ele está falando em algum Estado que supostamente prendeu alguém que a gente não tem como saber quem é. Se era alguém progressista ou não, de fato. Se não era alguém que é uma MOU, né, como que os americanos chamam, né? Que é uma agente dos Estados Unidos, voluntária que não sabe o que trabalha no Partido Democrata. A gente não sabe, né? A gente não sabe se é uma pessoa de esquerda ou que diabo que é, né? Não poderá recebê-la. Está presa, condenada por propaganda contra o Estado. Um crime de opinião. Curioso que na Alemanha se prende pessoas por defenderem a Palestina. Né? Na Europa está acontecendo isso. Prisões arbitrárias sem nenhum embasamento jurídico. Não atirou bombas, nunca conspirou. Só pena de 10 anos e 9 meses. Eu não tenho como verificar essa informação aqui, né? De nunca conspirou. Isso aqui é ele que está falando. Tem que confiar naquele processo de jornalismo da Globo, que é basicamente você esconde a fonte, que fala que a fonte não vai falar com você, ela vai ficar em risco. Às vezes você nem tem fonte porra nenhuma, né? Você, por ideologia de jornalística, em pseudo-jornalística, você vai criar um factoide. Eu falei isso no vídeo de economia, se vocês quiserem ver aí. Só pena de 10 anos e 9 meses, parte do tempo em confinamento solitário. Mais exata 154 chicotadas. Isso aqui eu não tenho como confirmar isso aqui também. Isso aqui pode. Às vezes, esses caras costumam copiar essas informações ou pseudo-informações da Associated Press, da Reuters, que são entidades de jornalismo ligadas a entidades norte-americanas de jornalismo. Você não tem como confiar em porra nenhuma, porque pode ser tudo manipulado, vem da mídia americana e eles copiam, né? Porque eles não fazem jornalismo mais, eles não fazem verificação de informações por fontes neutras. Por exemplo, você não vai ver esses caras olhando para Al Jazeera para saber o que está acontecendo na Palestina, mas eles vão olhar para a CNN, que é uma coisa muito, né, imparcial, né? Mais exata 154 chicotadas, não sabe se foi chicoteado. Isso aqui eu também não sei, porque eu nem não tô sabendo de nada. Isso aqui é boato, então, tá vendo? É tudo putaria, é boato.
O governo não presta qualquer informação. Que governo? Bloqueio de despesas para até de 5 bilhões. Ah lá, então já estão querendo dar golpe já no governo do Lula. Início desse mês, a representação do Irã na ONU foi designada para a presidência do Fórum Social de Conselho de Direitos Humanos. Interessante que a ONU sabe muito melhor de direitos humanos do que a Globo ou os Estados Unidos, porque eles estão condenando de todas as formas Israel pelo genocídio que eles estão fazendo, um ataque indiscriminado sobre Gaza. Passaram várias resoluções que Israel negou de fazer qualquer coisa sobre elas, ou os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão com tropas lá, né, escondidas, forças especiais, né, para não gerar horror oficial dos governos oficiais do mundo, né. Então, se o Conselho de Direitos Humanos da ONU escolhe, por exemplo, os Estados Unidos, escolhe países europeus que cometem coisas contra os direitos humanos, por exemplo, ficar violando a liberdade religiosa de islâmicos, eu acho que escolher o Irã também é uma coisa coerente, não tem problema. Normal. O duplo padrão tem que valer para todo mundo. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, é o responsável direto pela execução de dissidentes adversários. Isso aqui é a Globo que está falando. No final do ano passado, a jovem Mahsa Amini morreu no presídio. Também isso aqui eu não tenho como verificar, isso aqui eu não sei quem é essa menina, não sei o que ela fez, não faço a mínima ideia de quem é essa mulher. Para onde fora levada pelo crime de não usar corretamente o véu. Isso aqui eles estão falando isso aqui, porque tem um monte de coisa que vem no Irã que é fabricada pelas agências de inteligência norte-americanas ou pela própria imprensa que tem a ideologia de criar, né, factoides como notícia, como informação. Mulheres e homens iranianos protestaram nas ruas, muitos foram mortos. Isso aqui é também apócrifo, não tem como saber a veracidade disso aqui. Porque eles estão fazendo propaganda para um Milei disfarçado, né, que é um fascista ANCAP, né? O Irã sustenta e financia o Hamas, com o fim declarado de valer o Estado de Israel e matar os judeus. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Isso aqui você não tem como verificar. O Hamas é um movimento de emancipação da Palestina, que surgiu após o Fatah e a autoridade palestina se cooptarem com o Estado de Israel e pararem de serem mais agressivos e começarem a ficar presos no poder. Porque o poder é que nem cocaína, o poder vicia. O poder é uma droga, você não quer sair do poder quando você tem o poder, as pessoas entendem isso, né? O Maquiavel era um merda, mas ele tinha certas coisas que ele estava correto, né? E essa é uma delas. E engraçado que o Hamas é apoiado pela população palestina. Tem uma matéria do Intercept, que eu não estou falando que o Intercept é a coisa mais maneira do mundo, a pior coisa do mundo, que mostra que 80% da população é a favor do Hamas. O Hamas não está lutando sozinho lá, né? Junto ao Hamas tem um monte de movimentos, inclusive marxista-leninista, nacionalista de direita, lutando com o Hamas, contra as forças de ataque israelenses, né? Fascistas, e contra os colonos de apartheid de Israel, né? Que inclusive foram atacados naquela rave lá, que na verdade tinha um monte de colono lá. Dizem que tem gente que diz que Israel também atacou eles, né? Com morteiro, caralho. Israel matou gente pra caralho. A Operação Al-Aqsa, que foi a operação do Hamas, foi contra colonos armados até os dentes que tem tanques e armas, né? Então você não sabe exatamente entre civis e colonos quem é quem. Então quer dizer, dos dois lados. Então, tipo assim, é um discurso moralista de merda, né? Que é muito curioso. Se vocês forem procurar, vocês não vão achar... As fontes são confusas sobre se o Estado de Israel realmente quer matar os judeus, né? O Hamas quer matar os judeus no Estado de Israel e exterminá-los, né? A opinião da frente que está apoiando o Hamas porque o Hamas não tem poder absoluto dentro de Israel, nem fodendo, ou dentro de Gaza, nem fodendo. Tem inclusive coalizões de esquerda junto com o Hamas e gente que diz que depois eles vão resolver a questão quando libertarem a Palestina, que está ocupada desde 1947, e que o Hamas não vai fazer um governo autoritário lá, assim, fora compli, quer dizer, jogado dos céus magicamente, não é tão simples assim. O Irã jamais seria admitido na União Europeia. A União Europeia, que é o palácio da democracia e liberdade, a união das nações livres, que declara o comunismo como uma ideologia criminosa, né? Que é uma coisa fascista, macartista dos anos 50, criada pelos norte-americanos contra o marxismo, né? O comunismo não é
igual ao fascismo, e eles equalizaram com o fascismo. Então, quer dizer, a União Europeia é aquela federação que defende a liberdade, a autonomia dos povos, né? Ela é basicamente a entidade humanizadora mundial. A comunidade não acolhe ditaduras. Sim, por exemplo, no Reino Unido, você xingar o rei, você pode ser preso. Na Alemanha, se você divulgar a mídia palestina, você pode ser preso. Se você falar contra a Israel, você pode ser preso. Se fizer um protesto, você pode ser preso em favor da Palestina. Eles censuram comunidades e mídias de informação da Palestina. Então é muito democrático, né? Eles são muito defensores da liberdade de expressão e dos direitos institucionais liberais que os liberais defendem, né? Também não acolhe países cujas legislações incluem discriminação por sexo, raça, religião, posições políticas. Eu não estou sabendo disso aqui porque a Europa é um estado, é uma união de países racista, que basicamente faz guetos enormes na França e na Alemanha com negros, árabes, né? Imigrantes, sírios, turcos, né? Povos túrquicos, uigures, etc. Que teve leis que recederam os direitos LGBT, por que pareça, né? Não é só avanço, como se costuma colocar na esquerda liberal, né? Neoliberal. Eles atacam ativamente religiões islâmicas, né? O direito dos povos, dos povos judeus islâmicos de educarem suas crianças, né? Eles atacam algumas correntes cristãs que não são, entre aspas, fundamentalistas, que não são da direita fascista, né? Posições políticas eu já falei, né? Eles são contra o comunismo, né? Que é uma coisa muito irônica. Exige sem concessões o respeito aos direitos das mulheres, que é uma coisa que não é respeitada muito na Europa quando eles querem, porque basicamente também já existiram coisas que atrasaram os direitos das mulheres na Europa, inclusive que atrapalharam, por exemplo, a reconhecimento de estupro, a diminuição do abuso doméstico, né, da violência doméstica. Então é muito irônico isso aqui, né? O Irã foi recentemente admitido no BRICS. Aí vem a questão. O objetivo dessa matéria é atacar o BRICS, atacar a relação do Brasil com o Irã e basicamente a independência do Brasil, né? Um alinhamento de favorecimento do Brasil contra o golpe de Estado americano de 2016, porque os militares e o STF continuam aparelhados, o Alexandre de Moraes e o Nunes Marques foram colocados por governos ilegais do Bolsonaro. A Câmara e o Senado foram colocados em duas eleições de 2018 e 2022 que foram corrompidas por conta do golpe de Estado e do governo Temer e Bolsonaro, da propaganda neoconservadora e de um centrismo liberal no Brasil, né? Ambos neoliberais fascistas. E o objetivo dessa matéria é atrapalhar o BRICS. O BRICS é uma aliança econômica, que também em certo grau política, de países subdesenvolvidos, né? Inclusive a Rússia, que está tentando se reestabelecer como um império. A Rússia não é um império, a Rússia não é fascista, a Rússia não é uma ditadura. A Rússia é um governo de elites e de uma classe média alta, censitária, ou seja, limitada, uma república limitada, que não é democrática, às vezes com certos arroubos de violência estatal, mas normalmente também contra agentes norte-americanos neoliberais lá dentro. A Índia é um país neocon, mas ela tem uma neocon do nacionalismo hindu, mas ao mesmo tempo a Índia também tem uma grande força anticolonial, histórica, política. E esses países aqui em geral, a China é uma outra questão mais complexa que eu posso falar em outro vídeo. A África do Sul está contra Israel porque sabe que Israel é um estado de apartheid. Essa aliança econômica ela tem como objetivo principal desligar esses países das alianças comerciais com relações comerciais maiores com a União Europeia e com os Estados Unidos, ou seja, com a OTAN. E de desenvolvimento econômico e industrial, coisa que a OTAN é contra os países subdesenvolvidos, porque a OTAN quer com que esses países mantenham
rigor ecológico enorme que, na verdade, a OTAN não tem, né? Não mantém, que é uma coisa irônica e engraçada porque, por exemplo, a OTAN está tentando limitar a exploração petrolífera no Brasil. Eu não tenho como averiguar, eu teria que ter mais informação para saber quanto dessas poços petrolíferos seriam prejudiciais ao meio ambiente, quais não, que a Petrobras explorasse, mas por outro lado, os Estados Unidos e a Europa continuam expandindo a exploração de petróleo e gás no Ártico e na Antártida, na Antártida não, mas em locais ecologicamente problemáticos que podem afetar o mundo, né, ao meio ambiente e o aquecimento global. E as termoelétricas deles continuam funcionando indefinidamente. Ou seja, o objetivo dessa matéria aqui da Globo é atacar, uma matéria neoliberal contra o BRICS, a desvalorização e desenvolvimento industrial dessa aliança econômica. E também da cooperação militar, porque, por exemplo, a OTAN tem como uma espécie de regra inviolável que o Brasil não pode comprar armas da Rússia e da China. O Brasil poderia ter desenvolvido junto com os russos o Su-57, que é um caça stealth, né? Poderia nos defender de roubos, de incursões, de imperialismo, autoritarismo militar dos Estados Unidos e da França, que tem uma fronteira que ela considera metropolitana com a gente na Guiana Francesa. Isso é uma outra questão. O presidente Lula saudou o presidente Ibrahim Reis, e aí tá vendo? Eles estão querendo atacar a ligação do Brasil com esses países neutra, né? Porque o Brasil não quer tomar lado da OTAN. O Brasil quer uma política de neutralidade de países não alinhados. O PT havia parabenizado Raisi por sua eleição duvidosa sem observadores internacionais. Inclusive o Itamaraty também sempre teve essa posição histórica de neutralidade a algum grau, a não ser com o governo Temer e Bolsonaro, quando a gente era um bando de vassalo americano. Eu não tenho como confirmar isso aqui da questão da eleição do Irã, tá? Isso aqui é coisa dos Estados Unidos, a gente não tem como averiguar isso aqui, a questão da eleição, etc. Porque observadores internacionais não podem ser gente só da OTAN ou gente alinhada à OTAN. Você tem que ter observadores internacionais neutros, o que eles costumam negar que deve ser necessário. E eles só admitem observadores amigáveis à OTAN, seja, por exemplo, nas eleições da Venezuela, de Cuba, da questão do Irã, da China, da Rússia, da puta que pariu, né? É assim que eles tratam a questão e a propaganda americana da OTAN se joga em todos os lugares possíveis, em todos os aspectos políticos que vocês podem imaginar na vida de vocês. Prêmio Nobel da Paz 2022. Foda-se o Prêmio Nobel da Paz, porque o Prêmio Nobel da Paz, um monte de coisa, já teve ganhadores horrorosos. O Hitler também já foi capa da revista Time também, então nem por isso eu vou achar isso uma coisa maravilhosa. Foi concedido ao Centro pelas Liberdades Civis, organização sediada em Kiev, fundada pela ativista ucraniana Oleksandra Matviuk. Eu também não sei quem é essa ativista aqui, eu não sei se essa ucraniana é alguém que está tentando lutar na esquerda ucraniana com a visão neutra, que não quer se alinhar nem à Rússia nem aos Estados Unidos. Eu não sei quem é essa mulher, ela pode ser uma ativista neoliberal. Eu não vou explicar aqui sobre a questão da Ucrânia, eu não vou entrar nisso porque isso aqui não é meu foco. Dividiu a honraria com outra organização por direitos humanos, Memorial Russa, e com o ativista Ales Bialyatsky, preso na Bielorrússia. Eu também não sei exatamente quem são esses ativistas, eles são nacionalistas russos, se eles são só caras que têm ligação com a Rússia e que eram uma amizade com esses ativistas ligada a interesses comuns de aliança com a Rússia, se é uma relação amigável eslávica, eu não sei nada, eu não tenho como verificar isso aqui. Memorial russo com ativista, enfim. Memorial é perseguida pelo governo de Vladimir Putin. Eu não sei se isso aqui é real. Isso aqui é a Globo que está falando. A Bielorrússia apoia a Rússia. A Bielorrússia é aliada da Rússia. A Bielorrússia não é vassal da Rússia. A Bielorrússia é aliada da Rússia. Lukashenko, no caso, Lukashenko é o ditador da Bielorrússia. Ele é ditador mesmo, né? As manifestações que a esquerda vem promovendo no mundo afora defendem o Hamas e o Irã. Que não é problema nenhum, porque é engraçado que esses caras, eles têm um tom onde eles falam como se eles fossem intelectuais, né? Esse Sandenberg não é porra nenhuma, ele nunca escreveu nada, ele nunca fez nada, ele não é doutor. Falando num sentido não academicista, ele também nunca produziu nada intelectualmente rigoroso. Então quem é ele para falar sobre essa posição que é tida em toda a produção intelectual, social, política, geográfica, geopolítica, entre aspas, né, antropológica
histórica, toda a historiografia defende e mostra como, desde 1947, Israel ocupou ilegalmente, com o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, o território palestino. Né? E fez um Estado ilegal, que na verdade aquilo deveria ser um Estado multiétnico, multipartidário, multicultural, multireligioso, como é o Líbano, por exemplo. Né? Apoia a Rússia contra a Ucrânia. Isso aqui não é um crime, porque vocês apoiam Israel fazer um genocídio na Palestina. Né? Essa é considerada a cabeça de ponte do Ocidente imperialista. Pois é, o Ocidente é imperialista mesmo. Você vê que eles colocam entre aspas com arrogância, né, com a pretensão de superioridade, de conhecimento teórico. Né? Ataca a União Europeia, especialmente Estados Unidos e Israel. Qual o problema nisso? Estados Unidos deu um golpe de Estado no Brasil. Israel enfiou agora a gente no bolsagem no Brasil para desestabilizar o governo brasileiro e fazer propaganda contra o Brasil. Né? Com falso ataque do Hezbollah, que é um partido do Líbano, né? E com uma ideia de terrorismo, porque terrorismo não existe, né? Terrorismo é uma coisa criada pelo Bush em 2003. O terror sempre foi uma tática de guerra. E se a gente entrar no aspecto se o terror é válido ou não, no ponto de vista ético, é uma outra questão. Depende, é muito complexo isso. No aspecto pirroniano de ética, talvez seja válido, bem do contexto. Por exemplo, os anarquistas sempre fizeram propaganda pelo ato, os leninistas têm o terror do Lenin, e por aí vai. Governos nacionalistas de direita também fizeram. O Nasser, por exemplo, no Egito, fez um atentado famoso contra o Shah, tentou matar o Shah iraniano e o de presidente, o Shah egípcio e o rei egípcio, que era vassal da Inglaterra, e o presidente egípcio, né? Primeiro-ministro de uma parlamentarismo colonial britânico que controlava o canal de Suez. Por uma mistura de miopia, ignorância, preconceito e sim antissemitismo. Não existe nada. Você vê que esses caras são arrogantes, né? Mesmo. Não é miopia. A miopia, ignorância e preconceito normalmente são eles que são racistas, né? Eles acham que árabe é inferior, é negro. É um negro inferior, né? Desculpa a palavra gatilho aqui. Mas é necessário ser explícito porque eu estou colocando aqui de forma analítica a questão. Sim, antissemitismo. Não é antissemitismo. O antissemitismo como problema que vem histórico e que foi agravado na ditadura do Hitler, nazista, que teve 6 milhões de judeus mortos, não tem nada a ver com você opor o sionismo, que é um movimento nacionalista fascista de judeus. Nem todos os judeus são sionistas. Isso não é atacar todos os judeus, e criticar a existência do Estado de Israel não é, de forma alguma, estabelecer o extermínio dos judeus, porque você pode criar um Estado multiétnico, multinacional, multireligioso, multicultural, que não seja nacionalista e que defenda e dê representação igual a todos, né? Coisa que Israel não dá. A esquerda do sul global, você vê que ele é preconceituoso, ele fala como um colono que acha que é metropolitano americano com o quintal, né? Porque sul global nada mais é que você falar quintal dos Estados Unidos, da Europa, da OTAN, né? Que é o hemisfério sul. Apoia as ditaduras e seus crimes. Você apoia a ditadura do Likud em Israel, porque Israel não é democrática, Israel não é um autoritarismo quase ditatorial, que eles quebraram toda a jurisprudência, a jurisdição aparelharam o STF, o Partido Likud da extrema-direita fascista de Israel, onde não existe nenhum nível de democracia por lá. E ataca as democracias ocidentais. Sim, as democracias, liberdades, a terra de civilizados, que censura as pessoas e prende quem faz protesto, né? Quem xinga reis, etc. Muito democrático, né? Sim, a república burguesa, neoliberal, institucional é uma coisa super democrática. Não existe democracia no mundo. Não existe democracia no mundo em estados. Não existe democracia em estado. Estado não tem democracia. Estado não pode ser uma democracia. Estado trabalha por consenso representativo, usualmente. Você não pode ter democracia nisso. Isso aqui é tudo uma grande mentira. Isso aqui é uma fabricação ideológica de um falso consenso por uma narrativa propagandística que vem dos Estados Unidos. Esse cara que é um velho babaca, pretensioso, sionista, que fica falando merda num artigo pago. Os Estados Unidos formam uma democracia. Os Estados Unidos formam a maior democracia do mundo.
Os Estados Unidos são um estado fascista. Essa que eu posso dizer pra vocês. Claro, cometem pecados e erros de política internacional. Você vê que é muito subjetivo o que é pecado e erro, o que é crime, o que é terrorismo, né? Eles estarem mandando forças especiais para matar criança palestina não é, terrorismo e nem crime, né? É pecado e é erro. Mas corrigem lá mesmo. Sim, eu vi. O Afeganistão e o Iraque. A maneira que eles destruíram a Síria na Guerra da Síria. A maneira que eles estão destruindo tentando destruir a Rússia usando a Ucrânia de canhão de bucha de canhão. Foram os americanos que acabaram com a Guerra do Vietnã. Não, o povo americano acabou com a Guerra do Vietnã na rua. Os americanos não acabaram com porra nenhuma. O povo americano ele não pode ser colocado num pedestal. O povo americano faz muita merda, é um povo racista. Ah, mas tem muita gente que não é. Pois é. Isso não tira a realidade política da região e do povo. Isso não é anti-americano. O americano não fez nada. Quem acabou com a Guerra do Vietnã foi a pressão internacional e a União Soviética. Né? E o povo americano nas ruas, quando saiu da propaganda americana que era imposta de cima para baixo, que muito do povo americano defendeu ou até participava. O presidente Joe Biden disse que a guerra do Iraque foi um equívoco lamentável. E ele está mandando basicamente armas, tropas, para fazer um genocídio em Gaza. Né? Junto com os violentos apoiadores do Partido Democrata pseudo-esquerda, né? Para muitos é parte do pessoal que está lá dentro. Os americanos elegeram Barack Hussein Obama. Sim, porque assim, eles usam uma tática tokenista com Obama, que sempre teve, que ele basicamente, por ele ser negro, é uma pessoa maravilhosa e perfeita, né? Que é um democrata progressista de esquerda revolucionário, né? Ele é o Che Guevara, né? Ele é o Sankara. É engraçado porque o Obama é aquele cara que mandou um drone para mandou drones para matar crianças dentro do Iraque, do Afeganistão, mulher, filho, crianças dentro de casamento. Ele é uma pessoa maravilhosa. Israel é um estado democrático com eleições livres e regulares. Isso aqui é uma piada, eu já falei sobre isso aqui. A liberdade de imprensa, sim, eles censuram mídia interna que tá falando das merdas que tá acontecendo com a performance ridícula do exército de Israel em Gaza. Censuram a imprensa palestina, censuram tudo. É só o líquido baixar uma ordem de cima de Estado, um juiz e acaba tudo. Árabes podem frequentar suas mesquitas e se elegem para o parlamento. Se um árabe for para a mesquita de Al-Aqsa, ou historicamente, sempre levaram pedrada, assassinato, abdução, sequestro e assassinato, etc, etc. Na mesquita de Al-Aqsa eles não podem entrar mais, porque se eles entrarem lá eles podem morrer, podem ser mortos agora, né? Eles sempre atacaram cristãos e árabes, cristãos orientais e árabes lá dentro, isso é histórico, né? População israelense. Mataram, apedrejaram, destruíram, botaram fogo, né? Claro, comete pecados e erros. Novamente a subjetividade, né? A duplo padrão. O maior deles no momento é a ocupação da Cisjordânia com os assentamentos. Não, isso aqui não é uma ocupação. É uma colonização de fascistas que não são civis, armados até os dentes com tanques, com tudo, fazendo um extermínio, um genocídio que continua desde 1947. Você vê que eles sempre permanecem nesses eufemismos, né, rasteiros. Ocorre que os israelenses há anos não conseguem formar uma maioria parlamentar consistente. Não, não existe parlamentarismo, democracia lá, porque o Likud e a extrema-direita, porque lá não tem esquerda, né? Lá não tem esquerda. Toda os partidos israelenses são de direita. Isso é um fato, e eles fazem às vezes um tokenismo para LGBT para fingir que são super humanitários, né? Em grandes linhas tomaram dois caminhos. Primeiro, os sociais-democratas e o Partido Trabalhista. Não existe social-democrata no mundo desde 1970. Quando as sociais-democracias reais, sem economias neoliberais, deixaram de existir com o consenso de Washington neoliberal, e quando a União Soviética entrou em declínio econômico. Isso é um fato, né? E esse partido é um partido de direita, não tem nada de partido trabalhista. Tentaram a negociação com o Fatah, que foi uma autoridade cooptada pelos israelenses da Palestina, né? Chegaram a dois acordos, Washington e Oslo, que nunca foram respeitados pelos os israelenses. Nem essa bosta de solução de dois estados, que é uma coisa racista, que separa um estado de merda que vai viver na desgraça para os palestinos e para os outros povos.
armênios, que inclusive também os israelenses matam e expulsam dos seus locais para colonização, e um Estado israelense que vai ter tudo, né? E que depois provavelmente vai avançar de novo sobre os palestinos, né? Se acontecer. Nos dois casos, a autoridade palestina, primeiro com Arafat, depois com Abbas, não obteve a aprovação entre os palestinos. Pois é, porque ela não respondia ao fato, por exemplo, de que a população de Gaza é exterminada, jovens abaixo de 20 anos são executados desde os anos 70 pelo exército palestino e pelos colonos, né? A média etária de Gaza é 18 anos, pra vocês terem uma ideia. Agora deve ser 15, né? Já mataram 20, 30 mil pessoas. O Partido Trabalhista foi afastado, os israelenses colocaram no governo a direita. A direita está em todos os espectros de Israel, não tem esquerda e nem centro de Israel. Que defendia a solução militar. Não, todos eles defendem a solução militar. A oposição do Netanyahu mais forte também defende. É tudo palhaçada e mentira isso aqui. Também não deu certo. Agora as eleições sempre acabam empatadas. Não, isso é mentira. Isso é mentira, não tem eleição. Netanyahu está lá há anos já, permanentemente. O parlamento não muda porque o parlamento sempre apoia o Netanyahu a maior parte das coisas, né? E o Likud também apoia o Likud. Netanyahu tem conseguido formar gabinetes recrutando pequenos partidos religiosos de direita. Não, eles recrutam os Haredes, que são uma extrema-direita radical sionista, em sua maioria, né? Não são todos, tem muito Hared que não é sionista. Que ataca outras religiões, que são colonos também. E eles são como se fossem fascistas, não, fascistas religiosos israelenses que são uma boa parte da população e que têm basicamente territórios que Israel não controla, que eles controlam. Né? Terrorismo do Hamas, que não existe, né? E o antissemitismo global, eu vou falar que não existe mesmo, tá? Porque não existe essa merda. Isso aqui é narrativa americana. Terrorismo não existe. E o antissemitismo global reforça a direita. Não tem antissemitismo porra nenhuma. O antissemitismo não faz isso. O antissemitismo existe, mas não tem porra nenhuma de antissemitismo reforçando direita nenhuma. Até porque essa direita não é. A direita mundial não é coordenada por ninguém, nem por Israel, nem pelo Putin, nem por Deus, nem pelo demônio. No máximo ela recebe apoio do Partido Democrata, né? O Partido Republicano dos neocons fascistas norte-americanos. Cito a ensaísta espanhola, que eu não quero saber quem ela é, inclusive. Isso aqui da crítica anti-Israel. Realmente essa mulher é uma crítica neoliberal de direita sionista, né? E é isso aqui eu não vou desfazer isso aqui, porque isso aqui é muito fraco. Isso aqui é um pensamento racista. Defensor de genocídio. Raso. É um pensamento pequeno, desses pseudos intelectuais orgânicos que eles criam, que ficam educando a classe alta, a burguesia israelense, né? Judia, né? Sionista. Eu não tenho tempo para perder com isso aqui. É isso. O que eu ia fazer é isso aqui mesmo. Eu só ia gravar isso aqui. Já terminou e é isso aqui. Basicamente, a ideia aqui é a desconstrução da narrativa israelense sionista que passa pano por meio das nossas agências de notícia, né, nossa mídia, que deveria ser estatizada. A Globo não deveria existir. A Globo é um fruto do golpe de Estado de 64. Ela não deveria existir. Esses jornalistas são todos estudam em pseudo-institutos de estudo, em pseudo-universidades, financiadas por entidades norte-americanas, como o Instituto Woodrow Wilson, né? Tanto democratas como republicanas. Esses caras não deveriam existir. Essa mídia brasileira toda... A maior parte da mídia brasileira burguesa é uma mídia americana.